Na história da Bíblia, o rei Salomão foi o governante mais sábio que Israel teve. A Bíblia hebraica tem 3 livros ligados a ele: Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Eles são o legado da sabedoria de Salomão, mas de uma forma surpreendente. Por isso vamos falar sobre como ler os livros de Salomão. Bom, para realmente apreciar as histórias de sabedoria de Salomão, temos que voltar ao Jardim do Éden. Onde Deus criou a humanidade, o homem e a mulher. Isso, Adão e Eva. E Deus dá a eles a tarefa de governar o mundo juntos, em intimidade e amor. Reis e rainhas da criação. Agora, para governar, é preciso ter sabedoria. E os humanos têm que decidir quem será a fonte dessa sabedoria. Sim, eles poderiam viver debaixo da sabedoria de Deus, que os levaria à vida, ou poderiam se tornar sábios aos seus próprios olhos. E foi isso que eles escolheram, obter o conhecimento do bem e do mal por eles mesmos. E a intimidade entre o homem e a mulher foi rompida. Eles se escondem um do outro e também se escondem de Deus. A escolha que eles fizeram gera divisão e morte. Mas a história dá a esperança de um futuro ser humano que faria a escolha certa e confiaria na sabedoria de Deus. Como o rei Salomão, ele orou para que Deus lhe desse capacidade de discernir entre o bem e o mal, para que pudesse governar com a verdadeira sabedoria. Exatamente. Ele reverte o fracasso de Adão e Eva, e isso traz abundância. Na época de Salomão, todo israelita vivia em paz debaixo da sua própria árvore frutífera. É como se ele tivesse criado o Éden. Bom, mais ou menos, porque Salomão comete erros. Ele se casa com centenas de mulheres de outras nações e começa a seguir os seus deuses. E isso é o começo da longa queda de Israel rumo à autodestruição. Assim, quando lemos os livros de Salomão, podemos ganhar sabedoria observando seus sucessos e fracassos. Entendi. Então, vamos começar com Provérbios. O livro de Provérbios é mais conhecido pelas centenas de ditados curtos e memoráveis que nos ensinam como viver segundo a sabedoria de Deus. Como confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em Provérbios, viver pela sabedoria de Deus em vez da nossa é chamado de o temor do Senhor. Como no parágrafo de abertura do livro, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas Provérbios não se restringe a ditados memoráveis. O livro começa com muita poesia. Sim, são 9 capítulos de discursos de Salomão para seus filhos. Ele diz para seus filhos buscarem a sabedoria de Deus, que é simbolizada por uma mulher elegante. A sabedoria é uma mulher? Sim, lembre-se. No Jardim do Éden, a intimidade do homem e da mulher foi violada por sua busca fracassada de sabedoria. Mas agora em Provérbios, os humanos se unem à sabedoria de Deus, tornando-se aquilo que Adão e Eva não conseguiram ser: governantes sábios. Provérbios 3 até diz que, quando aceitamos a Senhora Sabedoria, estamos nos agarrando à árvore da vida. Agora somos nós que estamos no jardim. Exato. Provérbios está dizendo que todos os dias nos colocamos diante da árvore com as nossas próprias escolhas. E Salomão aconselha: escolham a sabedoria e a vida. Entendi. Então, como Eclesiastes se encaixa na história de Salomão? Bom, esse livro é como se estivéssemos encontrando Salomão perto do fim da vida, e ele compartilha alguns pensamentos sóbrios. A vida é Hevel. Essa é a palavra hebraica para vapor, ou fumaça, que é imprevisível e incontrolável. E ele fala sempre sobre a vida debaixo do sol, ou seja, a vida fora do jardim. Ela é confusa e difícil. E mesmo vivendo na sabedoria de Deus, podemos ter muitas decepções. E a maior decepção de todas é a nossa própria morte. Isso é deprimente. Mas no fim do livro ele diz que nós devemos nos esforçar para viver segundo a sabedoria e o temor do Senhor, mas com expectativas realistas. Entendi. Bom, talvez o próximo livro seja mais animador. O Cântico dos Cânticos, um poema de amor entre um homem e uma mulher. E vai fazer você corar. Sim, no seu significado mais básico, é um livro de poesia amorosa hebraica bem ousada. Mas lembre-se, em Provérbios, a busca da sabedoria por parte da humanidade foi retratada usando o simbolismo de um homem em busca de uma mulher no jardim. Mas nessa canção é a mulher que busca o seu amado e sente saudades dele. Sim, é uma imagem poética da sabedoria nos procurando para podermos ter vida. Na verdade, a canção termina com um poema sobre como o amor dessa mulher é mais forte que a própria morte. Então essa canção funciona de 2 maneiras e está celebrando o desejo humano por intimidade. E dizendo que esse desejo aponta para o propósito supremo da humanidade, de se unir a Deus e a sua sabedoria. Para podermos governar em união uns com os outros. Exato. É por isso que a canção termina com o homem e a mulher unidos em amor debaixo de uma árvore frutífera. Então a história de Salomão e desses 3 livros nos convidam a tomar o nosso lugar na história bíblica.
Sim, eles mostram que Deus nos criou para governar o mundo segundo a sua sabedoria e assim encontramos a vida verdadeira.